Boa tarde. Mais uma vez eu, apóstolo Fábio César, da Igreja Missão Internacional Moriá, e a minha companheira, a doutora Amanda, logo mais aí, vamos estar nos apresentando a você algo muito especial hoje. Hoje eu decidi não trazer nenhum dependente químico, decidi não trazer nem cantores, porque o nosso assunto hoje vai ser muito sério. Nós estamos felizes pela audiência que estamos tendo aqui na TV Sinec. O porquê? Até de Portugal, Dona Luci tem nos mandado mensagem e dizendo que isso tem sido bênção. Bênção são vocês de Portugal que estão nos assistindo aí. Obrigado pela audiência que tem nos dado. E a vocês também aqui do Brasil, como nossa irmã Ana Paula Guilherme, outros irmãos que sempre me mandam mensagens. Muito obrigado. Lembrando, o nosso programa SOS Família Resgatando Vidas é para mudar histórias e para evitar com que dependentes químicos, sim, venham aparecer muito mais no amanhã, ou apenas tentando reformular essa mensagem, evitando com que existam outros dependentes químicos nas ruas amanhã. Nosso programa é restituindo uma família, é restaurando uma família, é resgatando uma família, ou seja, mexendo com a tua história, mexendo com a tua família. Portanto, continue nos assistindo, porque hoje o nosso programa vai ser muito especial. Talvez você venha até se surpreender com o que nós vamos lhe passar em questão de reportagem. Porque hoje eu quero mexer realmente com a tua casa, para que você não deixe o teu filho, não deixe a tua filha vir a ser um dependente químico amanhã. Portanto, se prepare, porque eu te prometo, o programa de hoje vai mexer sim, vai mexer com as suas emoções, vai mexer com a tua vida, porque Deus preparou algo muito especial para mudar histórias. E logo mais, nós já vamos estar nos apresentando, sim, o vídeo que eu trouxe, algumas coisas especiais para você. Oi, boa tarde. Conforme mencionei a vocês, nós vamos ter um programa muito especial hoje. Eu e a doutora Amanda já fizemos entrevistas aqui, como vocês sabem, já pegamos algumas histórias, teve lá o Osmar, teve o pastor Adriano, né? Teve outras pessoas, mas tudo isso foi para mostrar a você alguns problemas que ocorrem na tua casa, que atinge o teu lar e principalmente atinge a tua família. O programa SOS Família, ele tem sido totalmente mantido, sim, por nós da Igreja Missão Internacional Moriá, sem nenhum tipo de outra ajuda. O porquê? Nós queremos mexer com a tua história. Obviamente, eu tenho a igreja, eu tenho o meu ministério, eu ministro fora, como todos sabem, sou aí um pregador itinerante e avivalista, né? Mas só que quando se trata de família, nós devemos fazer algo um pouco diferente. Nós devemos tratar um pouco mais além, assim como Jesus tratava. Não sei se você já reparou a história do moço do tanque de Betesda. O moço do tanque de Betesda, ele era um judeu, portanto ele tinha irmãos, ele tinha família,
Mas tem uma passagem que ele diz: não havia ninguém para jogá-lo dentro do tanque de Betesda, para ele ser curado. Eu quero te lembrar que quando ele diz ninguém, é porque ele era abandonado, ele era sozinho, e isso acarretou alguns traumas na vida dele. Mas eu quero te dizer, você que está me assistindo, você não está só, e sim pelo contrário, existe um Deus para mudar a tua história, existe um Deus para estar te ajudando. E aqui, no programa SOS Família, eu e a doutora Amanda estamos apenas para te apresentar alguns focos da dependência e o que ela causa em família. Não é isso, doutora? Exatamente. Então, hoje nós vamos estarmos mexendo, sim, com a tua história de uma forma diferente, tá? E eu trouxe algo muito especial, ou melhor, nós trouxemos algo muito especial. E eu espero que você venha prestar muita atenção a partir desse momento, porque é algo muito forte e que isso não venha ocorrer no teu lado. Assista essa reportagem junto conosco. 12h11, o Barra de volta para falar de uma infância destruída pelas drogas. Ainda no ano passado, a TV Jangadeiro começou a acompanhar a realidade de um garoto de 11 anos que desde os 8 é viciado. Várias tentativas foram feitas para tirá-lo dessa vida, mas não foi possível. A mãe vive no mais completo desespero, sem saber como agir. Pois hoje, nós vamos contar o triste fim que essa história teve. Antes, vamos relembrar quem é Cleiton da Silva Lima. Acompanhe. O drama parece não ter fim. De um lado, um garoto de apenas 10 anos com a infância destruída pelas drogas. Do outro, uma mãe obrigada a conviver com o sofrimento. Eu peço, me imploro, me ajude enquanto o leite não derrama. Porque eu acho que para ele ainda tem conserto. Tem para um adulto, vale uma criança de 10 anos. Mas, pode ser boi nada. Pessoal que nem já veio uma gangue lá do São Miguel para matar ele. Foi um sofrimento para mim. E eu já não sei mais o que faz. Daí o estado que ele me aparece, eu desejo assim. O menino usa droga desde os 8 anos. E aonde que você arruma dinheiro para comprar a droga? Eu peço, pastor, no carro, às vezes eu roubo. O que você queria para o seu coração? Sai dessa... O garoto foi levado para uma clínica que trata de dependentes químicos. Esperança renovada para mãe e filho. Eu tenho fé naquele que tudo vai ser realizado. Eu antes de eu partir para o outro mundo, eu deixei o nem como gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O sonho, no entanto, não se concretizou. Revoltado e com vontade de usar drogas, o menino fugiu da clínica e só foi encontrado dias depois. Eu cheguei lá, eu frevi a favela todinha. Lá e vi ele cai aqui, cai lá, com 2 sacolas assim nas mãos. Aquilo caindo, assim, foi passando por mim assim. Aí eu tomei a frente dele. Quando eu tomei a frente dele assim, que abriu os braços, pra que eu fiz isso? Ele muito bravo, muito valente, quis correr. Aí eu fui tentar correr atrás, aí não consegui. Aí começou a aglomerar a gente. Aí ele sentou-se lá no meio do sol, as 2 sacolas era a esmola que ele tinha pedido, que era para trocar por droga. A vontade de vencer a droga foi tragada pela força do vício. Vamos para a clínica? Não. Não quer mesmo? Não adianta insistir não, que eu não vou não. O menino perde o controle a cada instante, fica violento. Para conter a crise, a família chega ao ponto de amarrá-lo. A polícia foi acionada. O menino encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. Mas o problema não teve uma solução. Mandaram voltar nas mesmas pisadas. Como têm sido seus dias? Um inferno na minha vida. O inferno não é só dele, não. É dos outros também. Eu tô em ar de me matar. Eu já não sei mais o que passa, não. Eu não sei por que é que Deus não se lembra de mim para tirar minha vida. É, muito forte isso, né? Como você vê aí, um menino de apenas 11 anos,
sofrendo a dependência química e os traumas da dependência química. Isso que você viu em questão de amarrar foi a única coisa que uma mãe desesperada pensou em fazer para evitar com que ele fosse na rua, né, na hora da abstinência. Se você, mãe ou pai, acha que isso é fácil, você, mãe ou pai, acha que isso não pode ocorrer na tua casa, eu gostaria de chamar a tua atenção. As drogas, elas estão muito mais próximas do que você imagina. As drogas, elas estão muito mais além do que você imagina. Nas escolas, nas amizades. E se você, pai ou mãe, não começar a tratar desde já, você acha que vai conseguir mais tarde? Eu coloco um ponto de interrogação para você pensar e analisar. Porque a minha história é transformar vidas e ajudar famílias. E a sua família, como é que ela está? Doutora Amanda, referente a esse caso, desse garoto, como a senhora viu, desde os 8 anos, ele já usava droga. Uma história um pouco parecida com a do Osmar, né? Que passou aqui pelo nosso programa, porque desde os 8, o Osmar já usava droga. Já. Nesse caso, doutora, a senhora já tem uma noção de como o pai ou a mãe pode fazer para evitar com que a criança tenha certos tipos de contato? O que a senhora nos orientaria referente a isso? Se o pai e a mãe têm como observar em casa o caminho que o filho está levando, o que a senhora pode aconselhar? É um pouco difícil, né? Porque em questão de você nunca sabe em que esquina o seu filho pode encontrar com a droga. Pode ser por um amigo, pode ser por um familiar, pode ser na esquina, literalmente, da sua casa, no caminho que ele percorre da escola para casa, né? Então, averiguar muito bem quem são as influências, com quem ele anda, né? Tentar, ao máximo, estar por dentro da rotina dele. Quem tem contato, quem não tem, aonde vai, aonde não vai. Tá, como nós vimos, o menino mesmo falando, o menino conversando com o repórter, ele falando que ele pedia dinheiro na rua, ele roubava, ele furtava. O Osmar, na história do Osmar, né, a mãe não sabia de onde vinha dinheiro. Né, até que um dia apareceu policiais para levá-lo preso. Né? E na história desse menino, será que a mãe só percebeu no final, ou seja, quando estava já avançado, já a dependência? Porque é muito forte isso. Né? Pelo que eu vejo, os pais, hoje em dia, infelizmente, pessoal, infelizmente, não observam o que entra dentro da própria casa. A senhora concorda comigo isso, doutora? Sim, sim. No caso é um pouquinho mais difícil da gente discutir, né? Em questão de a mãe tinha consciência, mas a gente não sabe dizer quando ela tomou consciência da situação do filho. Mas a partir do momento que ela tomou, ela tentou, de todas as formas possíveis que ela encontrou, tirar o filho dela daquela situação. Né? Sim, ela tentou. Mas, pelo que eu vejo, eu assisti outras reportagens, né, desse tema, e quando eu comecei a analisar, eu vi que ela descobriu só mais para frente. É uma mãe solteira, tá? Ela não tinha o pai próximo, tanto é que na reportagem mesmo, o pai não aparece, que entra naquela questão que nós discutimos já aqui, que a carência paterna ou materna, ela pode trazer algo no futuro. Aí a pessoa fala, mas meu filho não vai ter uma carência. Mas o meu filho não vai ter esse problema. Mas todos os alcoólatras que eu conheço tiveram algum foco nesse sentido. Me corrija, doutora, se eu estiver errado, mas a carência, ela traz algum tipo de dependência, né? Ou algum trauma para o futuro, porque eu conheço menino aí que não teve a presença do pai biológico e da mãe biológica, que ele tem um vício, mas é vício de internet e videogame. Ele é neutro, praticamente não tem amigos. Fica parado, literalmente parado, e horas apenas em jogos, né? Que acaba sendo um vício. Tá? Um vício. Então, pelo que a gente está vendo, será que também a falta de um pai
pode ter causado algo na vida desse menino, doutora? Sim, é o que a gente já comentou antes em outras reportagens, falando de que não necessariamente se você não tem a mãe ou você não tem o pai, você vai ter algum tipo de vício. Mas acontece uma predisposição, né? Não é obrigatoriamente, não tenho o pai, não tenho a mãe, vai existir algum tipo de vício, mas existe uma predisposição a isso. A falta dessa figura vai ser suprida de alguma forma. E nós falamos aqui sobre vícios em drogas, mas existem outros tipos de vício que não é considerado por ser algo legal. O vício em compras, o vício em comida, o vício em jogos, o vício em N coisas que podemos citar aqui, né? Não seria única e exclusivamente as drogas. Sim, porque pelo que eu estou entendendo hoje, eu não sou psicólogo de forma alguma, eu sou pastor, eu cuido de igreja. Mas pelo que eu estou começando a aprender dentro do programa, é que sempre o pai e a mãe deve tentar cumprir a carência de alguma forma, né, para evitar algum tipo de trauma no futuro. Porque se o nosso programa é um SOS Família, e para restaurar e resgatar vidas, eu acho que nós devemos chamar a tua atenção que está em casa. Sabe por quê? Porque às vezes, você, pai e mãe, tem se ocupado muito com a igreja, tem se ocupado muito com o trabalho, tem se ocupado muito com seus afazeres e tem se esquecido do teu filho. Doutora, eu sou filho e neto de pastores. Tá? Na minha infância, foi-me proibido muita coisa. E eu praticamente posso dizer que eu tive uma carência. Isso eu tive mesmo. Tá? Porque meu pai era direto na igreja, minha mãe também direto na igreja, e eu e os meus irmãos tínhamos que nos virarmos. Né? Eu comecei a trabalhar cedo, com 12 anos de idade. O meu papel de infância mudou muito rápido. E eu não sei jogar um futebol, não sei, né, nem usar uma bermuda direito, sei usar, porque era pecado. Não sei usar bermuda. Né? Eu ficar sem camisa é muito difícil, não é só por causa da minha barriguinha, não, né? Mas é muito difícil. Porque são traumas que eu mesmo acarretei para os dias de hoje, devido ao meu passado, né? Devido a algum tipo de carência. Se eu falar para a senhora que um dia meu pai me pegou para ir assistir um jogo de futebol, ou para eu jogar uma bola, é mentira. Pelo contrário. Né? Uma vez eu fui tentar participar de um time de futebol, minha mãe teve que esconder a camisa para o meu pai não ver. Tá? Devido, lógico, à religião, devido a algumas coisas que trouxeram para a minha família. E isso trouxe, sim, traumas para a minha vida depois, né, da faculdade, etc. Isso trouxe. Doutora, vamos tentar alertar o povo de casa. O povo de casa sobre o que isso acontece. Porque o filho desta mulher, ele teve um problema para cair na dependência química. Não foi de repente. Essa mulher não identificou de forma alguma, ela não identificou um sério problema que estava ocorrendo dentro de casa, o início. Porque eu, conhecendo dependência química, teria como se cortar antes, evitar antes. Tá? O que nós podemos falar, doutora, para a família? Tá? Para começar a analisar dentro de casa o filho. O que o pai, a mãe, pode fazer para identificar isso? Vai nos pequenos detalhes, né? É difícil porque é no pequeno que você começa a perceber. É numa pequena atitude de talvez uma falta de respeito, uma falta de educação, uma falta de limites, um sumiço repentino, uma alteração de humor repentina que não é de costume. São nesses pequenos detalhes que a gente começa a ficar alerta, né? Então, se a criança em casa, de repente, começa a mudar o jeito dela de ser, e até mesmo pelo que a senhora falou, em questão de agressivo, né? O humor da criança, é um sinal, então, para o pai começar a se preocupar e começar a procurar dentro de casa, não uma dependência, mas sim algo de errado que está acontecendo. Sim, sim. Não é que a mudança de humor, ela está dependente. Mas é o princípio para começar a se investigar o que está acontecendo, o porquê que ela está mudando dessa forma.
né? Começar a ir atrás. E isso não significa que vai ser necessariamente uma dependência, mas que tem alguma coisa ali que está fugindo da rotina, do comum, tem. E precisa ser investigado. Entendi. Então, eu tenho filho. Na verdade, tenho o Gabriel, né? É uma história um pouquinho longa aí, depois eu vou até apresentar sobre isso, mas está vindo um outro filho, que é o Miguel também, né? E pelo que a senhora está me passando, eu tenho que analisar muito os meus filhos para que amanhã não se tenha um problema na vida deles. Tem uma coisa, doutora, que eu tenho analisado, isso na igreja, isso nas famílias. Hoje em dia, infelizmente, o papel de pai e mãe foi mudado. Eles acham apenas que colocam no mundo e pronto, e acabou. Coloca arroz, feijão em casa e isso acabou. Coloca mamadeira em casa e isso acabou. Mas pelo que a senhora acabou de dizer, tá, doutora? O pai e a mãe têm uma responsabilidade de cuidar do filho e até mesmo, às vezes, colocar e impor respeito sobre isso, para que coisas desse tipo não venham mudar o futuro, né? Então, quando a senhora mencionou de analisar o humor da criança, isso quer dizer que para você, pai, que está aí nos assistindo, analise muito bem o teu filho, os teus filhos. E será que você realmente tem sido um bom pai, uma boa mãe? Bom pai, boa mãe, não é somente aquele que coloca arroz e feijão lá no prato da criança. Bom pai e uma mãe é que sabe, sim, estruturar uma família, é que sabe educar os filhos. Doutora, além disso, fora a dependência química, vamos entrar em um outro assunto que está mexendo muito com a cabeça das crianças, e inclusive nós assistimos em televisão, isso é fato. O jogo em si, ele mexe muito com a cabeça também, com o psicológico da criança. Porque hoje tem jogos aí que já educam a criança a usar maconha. Tem um jogo aí, né, que as criançadas brincam, que o rapaz vai lá e pega um baseado e fuma, né? Isso pode alterar a mentalidade da criança? A criança pode olhar aquilo como comum, como normal. E se ela acha aquilo normal, ela não vai achar problema algum em reproduzir aquilo. Porque criança é basicamente isso. Ela reproduz o que ela vê. Tanto na escola, como dentro de casa, no cotidiano dela, nos joguinhos. Então, nos desenhos que elas assistem, elas reproduzem muito tudo que elas veem. Então, se aquilo para ela no jogo foi legal, foi bacana, para ela vai ser comum, vai ser normal. Então, qual o problema de reproduzir algo que é normal? E o que o pai pode fazer? Todos esses jogos, eles têm faixa etária. Né? Então, espera aí. Todos os jogos têm faixa etária? Tem. Costumam ter faixa etária. E aí vai de cada pai autorizar que o filho jogue ou não. Fiscalizar o que é que o seu filho está fazendo na internet, no computador, nos joguinhos ou não. Se está de acordo com a faixa etária dele ou não. Se é algo adequado para ele. Tá. Então, vamos colocar entre aspas aí. O pai e a mãe são totalmente responsáveis pelo futuro do filho e principalmente o que ele pode ser amanhã. São responsáveis. Até a criança conseguir tomar decisões por ela, quem toma as decisões são os pais. Então a responsabilidade é dos pais. Tá. Isso até que ano? Até quantos anos? Não tem necessariamente uma faixa assim, até tal idade. Até a criança, assim, você tomando confiança no seu filho, tendo certeza de qual o caminho que ele está tomando, e aí aos poucos você vai dando a liberdade para ele tomando as decisões dele sozinho. Entendi. Mas até então a formação de uma pessoa, de um caráter, né, ela vem muito, pelo que a senhora me passou, do que a criança ela vem fazendo, né, em sua infância. Então ela vai tomando aquilo como normal para a tua vida e ela vai acarretando aquilo para a tua história. Eu conheci um menino muito inteligente, mas ele tinha um sério problema. Ele assistia filmes e ele se identificava com o personagem do filme. Até o modo de andar, esse menino ele começava a fazer igual.
Se a pessoa tivesse uma tatuagem, ele queria ter uma tatuagem igual. Né? E é um menino que também não teve o pai próximo. A mãe praticamente proibia o menino de estar junto com o pai. Né? E isso acarreta naquilo que a senhora acabou de falar, então? Sim, é o que eu falei da reprodução. Ele está reproduzindo aquilo que ele está vendo. Então, ele reproduz aquilo que ele está vendo. Exatamente. Isso em questão de filme, em questão de jogos. Né? Sim, sim. Então, é bom você aí, pai, mãe, que está nos assistindo, prestar bem atenção. O que é que o teu filho tem feito? E de que forma que você tem tratado o teu filho e aonde ele tem buscado uma referência para a vida dele. Tá? Muitas vezes, pessoas erram, falham, né? Mas o erro de um pai, de uma mãe, não tira a questão da criança lhe ter como referência. Tá? Então, pelo que a doutora está nos passando, e vamos ver se eu sou inteligente, tá, doutora? Tá? É o papel primordial do pai e a mãe ser referência do filho. É isso? Exatamente. Tá? E, infelizmente, doutora, a nossa sociedade, não é só a nossa sociedade, isso é no mundo, isso é em geral. Os pais e as mães perderam a posição de pai e mãe para videogame e para desenhos animados, que é absurdo. Tá? A gente assiste alguns desenhos aí que só a misericórdia, colocando assim, né? Ensinando e educando as crianças a usarem realmente droga, a usar alguma coisa a mais. Eu brinco sempre que na minha infância era um pouquinho mais escondido. Tanto é que o Marinheiro Popeye, né? Todo mundo assistiu o Marinheiro Popeye na minha infância aí e se lembra de uma latinha que ele colocava no cachimbo e mudava de repente. Se o marinheiro todo bonzinho, ele mudava e primeiro que quando você pega a latinha lá, né, e me falavam isso e eu nunca prestei atenção, mas quando fui ver, realmente é verdade. Pega a latinha, é a maconha, o desenho do espinafre que ele comia, era maconha. E ninguém come, né, espinafre pelo cachimbo, mas sim a maconha que se usa, né, por um cachimbo que muda totalmente. Tá? Então, são coisas que, infelizmente, o pai e a mãe não percebem dentro de casa. Não presta atenção dentro de casa. E isso pode mudar. Então, se eu estou entendendo direito, doutora, nós, pais, devemos analisar o que a criança está assistindo ou o que ela está jogando. É isso mesmo? Isso, é do dever do pai impor esse limite do que é permitido e o que não é. Entendi. E se eu vejo que é algo que ele está assistindo, que pode mudar ele mais para frente, eu tenho a obrigação de parar. Mas de que forma que eu posso parar isso para o meu filho, doutora? É questão de limites, né? De impor limites. De que aquilo não é permitido e cortou. Não tem mais acesso. Você não vai mais jogar tal jogo, você não vai mais assistir tal programa. É questão de limites. E aí entra na questão que a gente já discutiu, de que hoje as crianças não têm tantos limites como tinham antigamente, né? Entra na permissividade, na liberdade da criança. Então, assim, não é que vamos entrar em ditadura, não pode, acabou. Limites, você pode ir até tal ponto. Dali para frente, não mais. Exemplo, um jogo. A criança quer um jogo, como aqueles que eu acabei de mencionar, que acaba trazendo à mente da criança que pode usar uma maconha, que pode roubar. Né? Eu estive vendo o jogo. E vai lá, pega um homenzinho, que eu não sou muito de jogar videogame, nunca fui. Né? Conforme brinquei, na minha época era pecado, porque seria jogo. Mas se pega lá a criança jogando, que é normal roubar um carro, é normal roubar um banco, é normal assaltar, bater nos outros e fumar um baseado, isso o pai tem que mudar de que forma? De que forma que o pai ele pode falar, olha, esse jogo não pode, mas eu te compro um pouco melhor. O que o pai pode fazer, doutora? Tem que cortar mesmo. Conversar com a criança para ela entender de que aquilo não está de acordo, né? O pai não quer que ela tenha contato com aquilo,
e explicar para ela mesmo, claramente. Esses jogos você pode jogar, esses jogos não. Criar, na verdade, uma posição paterna de limites e de ser líder de dentro da própria casa. Sim. Tá? Então, pelo que nós vemos hoje, doutora, os pais e as mães perderam a posição de liderança dentro de casa. Com a permissividade que existe hoje, alguns pais perderam. Alguns pais perderam. Alguns pais. Não podemos generalizar, né? Sim. Porque, pelo que nós vimos aí no vídeo dessa mãe, nós vemos uma mãe aí correndo atrás do filho e tentando, no limite, tá? Proibir para que o filho venha continuar a usar drogas. Esse menino, pessoal, se você depois procurar, até mesmo aí pelo YouTube, você vai ver que ele veio a falecer. Sim, os traficantes mataram ele. Mataram. A mãe, ela entrou em um desespero tremendo. Porque simplesmente a mãe não tomou conta do próprio filho, não conseguiu no início. E quando ela percebeu, já era tarde. Isso ocasionou um sério problema familiar, isso ocasionou um sério problema dentro do lar, dentro da família. Eu e a doutora Amanda estamos tentando, sim, trazer os pais de volta. Sabe por quê, doutora? Eu me lembro de pular a amarelinha, né? Eu me lembro aí de brincar de rouba de bandeira, que a gente saía de um campo para o outro, tá? Então tinha brincadeiras sadias que nos afastavam um pouco assim da internet, nos afastavam, porque na época era sistema DOS, não tinha nem, mas nos afastava de algumas coisas, tá? Hoje em dia eu vejo que o pai e a mãe, eles têm perdido os filhos para a internet, para jogos, para celulares. Quantos filhos sentam na mesa e é com o celular na mão, nem ao menos para poder ceiar junto com o pai e com a mãe, eles estão ceando. Ou o filho está sentado lá no sofá, o pai e a mãe estão conversando, está comendo na cozinha, outro está no quarto, e aquele projeto que Deus formou, chamado família, não está existindo. Tá? E isso, não sei como está sendo no seu consultório. Porque isso, principalmente na igreja, acarreta problemas porque não é mais família, não tem mais posição de família. O que está aparecendo hoje, doutora, para alguns casos, é que o pai e a mãe, ele compra arroz, feijão e coloca no prato e pronto. O filho não tem mais que obedecer, o pai não tem mais que dar carinho. Tá? Doutora, dá uma visão para quem está nos assistindo sobre família, reunião de família, o que deve ter, aquela questão de liderança, do pai ser o líder, né? A mãe também. O que a senhora pode nos passar para isso? De que forma que nós podemos, como pais, mudar essa história? A senhora tem alguma coisa para nos ensinar, para nos passar para a gente conseguir mudar a nossa casa? É muito difícil impor regras do que deve ou não ser feito, né? Tem algumas coisas que nós diríamos que seria mais assertivo, né? Onde pai e mãe estão no comando, ou então o responsável, né, pela criança, estão no comando, onde existe respeito, onde existe educação, onde existe limites, né? Nem sempre vai ter pai e mãe, às vezes tem só pai, às vezes tem só mãe, às vezes tem uma avó, um tio, uma tia que cuida dessa criança, e é em cima disso que nós trabalhamos, né? De que essa figura de responsabilidade tenha esse poder de decisão, de limites sobre as crianças. Entendi. Pessoal, o programa já está quase acabando, né? Nós estamos discutindo um vídeo de um menino aí que ele foi assassinado devido à dependência química. A mãe tentou de tudo aí para mudar uma história. Mas vamos escutar um louvor e fique com isso na memória. A dependência química de um menino de 11 anos levou ele ao óbito, levou ele à morte. Nós estamos hoje conversando para tentar mudar a tua casa, mudar a tua vida. Como você pode ver aí, na verdade, a história desse menino mexeu muito com a nossa história. Mas não para por aí. Sabe por quê? Assiste esse vídeo já para nós encerrarmos. E você que é pai e mãe, preste muita atenção. Gente, é o seguinte, durante todo o programa eu venho pedindo a sua atenção
para uma matéria que nós vamos colocar agora. Um fim trágico. Uma história com desfecho já anunciado aqui no programa, que ontem se concretizou. A mãe do menino Ney, aquele garoto de 11 anos viciado em drogas, que morreu durante o carnaval, a mãe dele também morreu. A droga destruiu a vida de uma criança e também da mãe. Uma mulher que clamou por socorro, clamou, mas infelizmente ninguém ouviu. Acompanhe. Eu peço, me imploro, me ajude quando o leite não derrama. E aonde que você arruma dinheiro para comprar a droga? Eu peço, pastor, o carro, às vezes eu roubo. Agora morreu o Ney. Agora eu fico aqui, no mar da amargura, até Deus ter compaixão de mim. Se tiver compaixão de mim, se não tiver, eu também papoco e pronto. Tomara Deus que eu esteja totalmente enganado. Mas a dona Luzanira, perdoe as minhas palavras, mas a dona Luzanira também está com os dias contados. A droga foi impiedosa, injusta, ingrata. Destruiu uma família inteira. Ela foi mais forte do que propriamente a justiça. A família está chegando agora e muitos vão ter o primeiro contato com a dona Luzanira. O último contato. Ela morreu que horas? 5 e pouco. 3 e pouco. Boa noite. E agora, como fica a família? Sei não. A droga destruiu todo mundo. Está inconformada? O seu irmão morreu quando? Tá com 2 meses, morreu dia 6 de março. O outro, o primeiro, aquele que pegou a moto porque estava desgostoso, porque não conseguia uma internação para o NEM, e depois que o NEM pegou os documentos dele, pegou as roupas, vendeu, ele ficou indignado. Esse irmão morreu quando? Dia 17, amanhã vai fazer 5 meses. E o NEM há 2 meses? 2 meses. Ou seja, em 7 meses, 3 pessoas da sua família foram consumidas pela droga. Com certeza. O que a sua mãe falava nos últimos dias de vida? Que o Ney tava chamando ela pra perto dela. Ela queria mesmo morrer, que ela tava com desgosto do filho que ela mais queria, que mais lutou para tirar do mundo do crime, do mundo da droga, não conseguiu. Ela tava com desgosto, ela se entregou totalmente à doença. Não tinha mais forças? Não. Aí se dizia todo dia que não queria mais viver. Até que chegou o ponto de não viver mais, que foi hoje. Você acredita que na época... Pessoal, é uma história triste, né, doutora? Bastante. Muito triste. A mãe não tinha só o NEM como dependente, como você viu. Tinha um outro filho que também era dependente. A mãe perdeu tanto o NEM, que era um menino de 11 anos, como perdeu o filho mais velho. E o fim dela também foi a morte. Né? Isso dói, machuca. Mas a agonia, ela pode trazer a morte realmente, doutora? Essa mãe já vinha, pelo pouco que deu para observar, ela já vinha num quadro depressivo por conta desses 2 filhos na droga, né? E após a perda desses 2 filhos, aí que a depressão realmente tomou conta, né? E destruiu uma família. Porque embora morreu NEM, morreu o irmão, morreu a mãe, tinha as irmãs ainda. Como é que está o psicológico dessas irmãs? Se é que é possível dizer que existe um psicológico, né? Completamente abalado, completamente... Destruído, exatamente, né? Completamente destruído. Então, podemos analisar que a droga
realmente acabou com essa família. Acabou. Destruiu completamente. Pessoal, é uma história muito séria. Isso pode estar ocorrendo na tua casa. Quando eu e a doutora Amanda e começamos a te apresentar alguns focos, isso não é historinha, não. Não é história de lobo mau, não. É história realmente de algo sério que está ocorrendo dentro das famílias. Observe o que está ocorrendo dentro da tua casa. Analise aquilo que está acontecendo com o teu filho. Deixe um pouco, sim. Mas ele aposta dizendo isso. Estou falando sério. Deixe um pouco dos serviços pastorais e cuida da maior ovelha que Deus te deu, que é o teu filho, tua filha e tua esposa. Seja primeiro pastor dentro da tua casa, para depois ser pastor na casa dos outros. Outra coisa, você que é pai e que não é pastor, aprenda a cuidar primeiro da tua família, que não é só dinheiro, não é só o pão, o leite que você tem que colocar dentro de casa, mas sim você tem que cobrir a carência do teu filho. Você que é mãe, tem que cobrir a carência do teu filho. Aprenda isso. Doutora, eu estou errado no que eu estou dizendo, doutora? Não, que não está errado não, mas é que é muito difícil para um pai que está passando por isso ouvir isso, né? Como fazer, o que fazer, né? Mas são nas pequenas atitudes, são nos pequenos gestos que a mudança se inicia. Ótimo. Então, portanto, antes que você identifique com uma mãe do NEM, muito para frente, um filho já na dependência, corte o mal pela raiz. Analise o foco desde já. Sabe por quê? Porque eu e a doutora Amanda não podemos invadir a tua casa e mudar a história da tua família. Somente você que é pai e mãe pode fazer isso. Doutora, se algum pai ou mãe quiser te procurar, em qual telefone consegue falar com a senhora? 98669-8759. A doutora Amanda, ela tem nos ajudado a apresentar um programa diferente para mudar a tua casa. E a Rede Sinec também, ela tem nos ajudado, abrindo as portas para nós apresentarmos algo diferente a você. E eu, apóstolo Fábio César, com os cultos lá na Missão Internacional Moriá, mudando também histórias no meio religioso. Nossa igreja fica na Via dos Girassóis, número 101, bairro Pinhal, Cabreúva. Portanto, analise bem como é a tua casa. Sabe por quê? Eu desejo a você um bom final de semana e um bom tempo para você meditar de que forma mudar a tua família, de que forma mudar a tua casa. Porque sábado que vem, eu e a doutora Amanda, novamente, estaremos aqui às 15 horas, sim, no programa SOS Família, resgatando e restaurando vidas, restaurando a tua família e apresentando uma coisa nova para você. Que Deus lhe abençoe e saiba, Deus existe, mas você é o principal responsável pela tua casa. Você, pai e mãe, são principais responsáveis pela vida dos seus filhos. Portanto, que Deus o abençoe e até o sábado que vem.